tudo a ver com a nossa interdependência como participantes do corpo de Cristo. Jesus estava ensinando a Saulo: olha, você vai depender de um Ananias. Você precisa entender que apesar de você ser o Saulo de Tarso, um Ananias que da mesma maneira como ele vai entrar na história bíblica, ele vai desaparecer, mas ele é importante na sua experiência. Isso é a função do corpo de Cristo. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Para quem pensa que o nosso dedinho do lado direito, do lado esquerdo, não tem função nenhuma, a não ser porque às vezes quando o tênis aperta fica aquele calo, não é para isto. A função desse dedinho no corpo é para o equilíbrio. Aí você fala: mas eu consigo andar com as pessoas que perderam o dedinho e andam. Sim, você anda. Só que você vai compensar o teu andar de tal forma que um dia vai aparecer uma dor na sua parte esquerda, na sua coluna, você não sabe de onde veio. Falta daquele equilíbrio. Alguém no corpo está pagando a falta daquela ação do membro que não está agindo. Então todos do corpo de Cristo têm uma função. Todos dependemos uns dos outros sempre. Isso que o Senhor Jesus queria mostrar. Aí entra então voltem para Atos 9, por favor. Entra a segunda sessão. A primeira sessão, do versículo 1 ao 9, falamos algumas coisas para vocês. E do versículo 10 a 18, entra a segunda sessão, que vai compor então a totalidade do que significa a visão celestial. Primeira parte da sessão fala-nos de que a visão de Saulo foi que os seus olhos foram abertos para ver Cristo. Esse é o primeiro aspecto. Ver Cristo Jesus. Agora, do versículo 10 ao 18, nós temos a segunda parte da visão, que é enxergarmos o que é o corpo de Cristo. O Senhor então vai estar confirmando o princípio do corpo de Cristo. Como um membro necessita de um outro membro. Ele vai ensinar uma coisa chamada submissão mútua. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. A medida que o Senhor deu para o Bruno, Ele não deu para mim. Não deu. Então eu preciso do Bruno. Eu preciso do Abílio, do meu irmão Abílio, porque a medida que está nele não está em mim. O único que tem a plena medida chama-se Cristo, o cabeça. Então a função do Abílio, a função do Bruno, a função do Lincoln, a função de cada um de nós no corpo é uma função que ela precisa ser, vamos dizer assim, repartida, submetida um ao outro. Então nós precisamos uns dos outros. Esse é o ponto. Então cada um de vocês tem uma medida. É isso que o Senhor Jesus quer nos mostrar em apresentar toda essa visão celestial de modo amplo. É interessante que nós vamos verificar que o simples e desconhecido Ananias cumpre o seu papel no corpo. Ele vai expressar a sua medida. E aquela medida, de maneira tal, foi expressada que, naquela comunhão, estava nascendo ali aquele que seria o grande apóstolo Paulo. Mas sem Ananias não haveria Paulo. Sem Ananias não poderia haver Paulo. O Senhor estava mostrando a beleza do funcionamento do corpo de Cristo, uns ligados aos outros, todos dependendo uns dos outros. Aí nós podemos dar uma colocação mais geral, né? A realidade, a visão celestial, ela tem dois braços: Cristo como cabeça da igreja, primeiro braço. Segundo, a igreja como corpo de Cristo. Então o que nós vimos? Pela leitura vocês se lembram que o Senhor apareceu a Ananias também. Ele apareceu a Saulo e apareceu a Ananias. Então nós temos Saulo ligado ao cabeça, nós temos Ananias ligado ao cabeça, e nós temos agora Saulo ligado a Ananias. E ambos ligados ao cabeça. Cristo cabeça, aqui Ananias, e Saulo agora corpo de Cristo. Então o que é a visão celestial? Cristo como cabeça e nós como igreja. Então quando nós lemos lá no capítulo 22, nós avançamos 20 anos na história. Depois avançamos mais 2 anos, cai no capítulo 26, aquele que nós lemos.
E Paulo estava de maneira firme, determinada. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão.